Sábado à noite, balada cheia, ficar em casa é difícil. Outro rap, outro back, outro beijo. Brasileiro, né? Atualizando informações do Palmeiras com o Gudrian Neufer. Olá, amigos dos canais Fox Sports. Os jornalistas, como é de praxe, só puderam acompanhar o aquecimento do treino do Verdão, do Palmeiras. O treino técnico e tático foi com os portões fechados. Quarta-feira, o Palmeiras enfrenta o Internacional no Allianz Parque pela Copa do Brasil. E Filipão deve escalar o seguinte time, com Everton no gol, Marcos Rocha na lateral direita, Luan e Gustavo Gomes na zaga e Diogo Barbosa na lateral esquerda. No meio de campo, Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima. No ataque, Dudu, Daverson e Zé Rafael. Esse é o provável Palmeiras para dar início a uma verdadeira maratona. O jogo contra o Internacional marca o início dessa maratona. Serão 8 jogos em 26 dias. E se o Palmeiras for avançando, tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores, além do Campeonato Brasileiro, se o Palmeiras for avançando, só terá uma semana livre de trabalho daqui a 2 meses, meados de setembro. Por isso, foi importante essa pausa para a Copa América, o Palmeiras ganhar fôlego e encarar essa maratona. Provavelmente, depois desse jogo contra o Internacional, já no clássico contra o São Paulo no fim de semana, Filipão começa a fazer um rodízio. Gudrian Neufert, da academia, para os canais Fox Sports. Legal, Gudrian. Vamos ver quem ganhou mais fôlego, né? Nesse período aí, todo mundo querendo ganhar um super fôlego para a sequência aí e para a chamada maratona. Vamos ouvir muito isso, hein? Teremos maratona. A gente preparou aí uma exposição da sequência de jogos do Palmeiras. Vamos dar uma olhada aí nessa chamada maratona de jogos do Palmeiras, olha aí. Copa do Brasil com o Inter, depois Brasileirão, 3 dias após com o São Paulo. Dia 17 pega o Internacional, 3 dias depois vai a Fortaleza jogar com o Ceará. Depois pega o Godoy Cruz fora de casa, 3 dias depois. 4 dias depois pega o Vasco em casa. E depois tem a volta em casa com o Godoy Cruz, de 10 a 30. E depois o Corinthians em Itaquera. Depois tem o Corinthians em Itaquera, né? Para fechar essa sequência aí. Você pode localizar jogos aí em que o Palmeiras, o Ceará, certamente vai ser time reserva, alternativo, rodízio, que combina com o Palmeiras, né? A expressão vai acabar em pizza nasceu no Palmeiras. Sim. Nos anos 60, essa expressão que hoje todo mundo tem, pô, isso vai acabar em pizza, nasceu no Palmeiras. Então, rodízio, mas pizza... Mas posso ser sincero com vocês, acho que é válido isso, mas o termo maratona não se aplica a esse time do Palmeiras. Com esse elenco que o Palmeiras tem. Mas a gente não sabe que é essa. O Palmeiras perdeu amistoso pro Guarani. Ano passado. Tem que olhar como vai voltar. Tá, mas vamos lá, nossa referência é o ano passado, certo? Ano passado o Palmeiras foi campeão brasileiro, construiu uma belíssima vantagem, uma campanha maravilhosa. Copa do Brasil e Libertadores. Mas o ano retrasado... Um detalhe ou outro, o Palmeiras poderia ter ido para a final. O Felipão... Eu acho que nesse quesito que você está dizendo... Vai me dar razão? Vou te dar razão. Tirando o deslocamento, é até bom pro elenco do Palmeiras, porque ele gira, faz todo mundo jogar, mantém todo mundo em condições... Mantendo o nível, que é mais importante. O nível. Não, o PVC está preocupado que o Palmeiras empatou, perdeu pro Guarani, enfim. Não tenho certeza eu não que tô vai ser o nível. Você tem que manter o nível. Eu citei aqui, PVC, enquanto você não estava, quem pode pagar o Palmeiras? A parada da Copa. Sim. Da Copa América. Por quê? Eu citei esse exemplo. É como se fosse o safety car. O Palmeiras estava lá na frente de todo mundo. Aí subiu a bandeira amarela, o safety car, essa distância encurtou. O Palmeiras continua na frente, mas os adversários vão estar mais próximos. Sim, isso aí. Então, se o Palmeiras bobear, pode perder aquele encanto. Mas eu estou mais pelo lado do Quesada. Pro Filipão, é melhor que tenha jogos que ele decide com mais facilidade. Time das Copas, time do Brasileiro. Que embora eles tenham se misturado, porque tem alguns jogadores... Dudu, por exemplo, quer jogar são de confiança. São jogadores que fazem a diferença. Felipe Melo, Dudu, William,
que é o William esse ano não, mas o ano passado. São jogadores que faziam a diferença e que o Filipão fazia questão que eles estivessem. Você pode jogando. analisar também o peso de cada jogo, o PVC, porque você tem ali, por exemplo, Palmeiras e Internacional. É o jogo da ida. Aí você vem para o clássico e você tem já a definição. Então, mas aí você pega o seguinte... 7 dias depois. Quer dizer, aí não vai ser time misto. Vou Nessa só sequência de 3 explicar jogos. Por que eu estou falando isso aqui? É igual eu falei com o Rodrigo agora há pouco da história do que é tendência, na minha opinião, e do que não é tendência. A gente tem 2 temporadas inteiras com esse sistema de campeonatos sobrepostos, que vão decidir os principais em outubro, novembro e dezembro. Né? 2017 e 2018. 2017, o Corinthians foi eliminado da Copa do Brasil no meio do primeiro turno, tinha a Copa Sul-Americana no começo do segundo turno, fez um primeiro turno espetacular, quando passou a ter uma competição em meia ali, ele se complicou, mas ele foi campeão de cabo a rabo. Sem repetir, com a repetição, o Corinthians, em 2017, teve o time mais repetido da história do Corinthians. No ano seguinte, 2018, o Palmeiras foi campeão brasileiro, fazendo o time reserva ser campeão brasileiro. Pela primeira vez na história, estou aqui exagerando um pouco, mas o primeiro time reserva campeão brasileiro. O Palmeiras foi campeão brasileiro, poupando o time titular no Brasileirão e jogando o time das Copas na Libertadores e Copa do Brasil, e uma formação que ficou muito forte. Então, a gente tem 2 temporadas em que houve situações absolutamente contrárias. É claro que o Palmeiras é favorito para manter o que ele fez no primeiro semestre. Mas aí você pega esses jogos aqui, como você falou, do peso de cada jogo. Se o Palmeiras faz 2-0 no Inter, o Palmeiras joga o time titular contra o São Paulo, mantém a distância no Brasileiro, vai a Porto Alegre, mescla um pouco a equipe, empata o jogo em Porto Alegre, vai ao Ceará, põe um time misto, ganha do Ceará, vai a Mendoza com o time titular. Esse é um cenário. Sim. O outro cenário empata com o Internacional. Mas aí a gente tem que analisar o peso do resultado. Né? Claro, então, empata com o Internacional no Allianz Parque. É um resultado possível. Sim, totalmente. Aí ele vai ruim, pensar... né? E ruim. ruim. Aí ele vai pensar, de uma maneira prioritária, no jogo do Beira-Rio. Pode diminuir a força no jogo contra o São Paulo. Empata de novo com o São Paulo. Perde no Beira-Rio, mudou o cenário completamente. O ano passado, Repito, esse jogo... A lógica é anterior à parada. Mas tem um monte de cenário aqui. Pensando com a cabeça do Filipão, o jogo contra o São Paulo ele vai com o time reserva. O ano passado, o confronto entre eles valia um tabu, era aquele tabu, desde 2002 o Palmeiras não ganhava no Morumbi. São Paulo e Palmeiras estavam brigando pela ponta, ali praticamente o Palmeiras ganhando do São Paulo, tirou o São Paulo, e ele usou o time reserva. Ele ganhou do São Paulo, quebrou o tabu no Morumbi com o time reserva. Mas esse tabu é pra gente, né? Não sei se lá dentro não, eu sei, mas eu quero dizer o seguinte, pesou para que ele botasse passado, A ou B. O ano passado, num jogo que era num momento mais decisivo do campeonato, segundo turno, o São Paulo e Palmeiras brigando pela liderança, o São Paulo era um time que estava muito melhor do que estava nesse momento, ele foi lá e ganhou com o time reserva. E aí eu não vou lembrar qual era o jogo que antecedia e qual era o jogo que vinha depois, mas era jogo de Copa, como agora, com o Inter. Bem, com esse raciocínio, com essa lógica, eu acho que o Filipão, no jogo contra o São Paulo, possivelmente vai só aproveitar esses jogadores que pedem para jogar sempre, tipo o Dudu. Acho menos preocupante essa situação do Palmeiras com um super elenco, podendo botar o time A e o AB, enfim, e com nível, com um senso de competição lá em cima, com um nível elevadíssimo para fazer grandes jogos aí competitivos. Pode até ser que percam outro jogo, não dá para vencer tudo, ok? Mas o time A e o time B são muito parecidos. A propósito, o PVC falou, o time B, né, o que a gente achava que era o time B, foi campeão brasileiro. E aquele que era considerado o time principal conseguiu bater no máximo nas semifinais da Copa do Brasil e da Libertadores. O que preocupa, por exemplo, são alguns times que estão só no Campeonato Brasileiro, ou de repente no Campeonato Brasileiro Sul-Americana, que não tem o elenco do Palmeiras. Não, mas aí... E aí tem que se virar com aqueles 11 que também lá não são grandes. Vai ao né? encontro do que falou o PVC com relação à campanha do Corinthians. O Corinthians não tinha 32 jogadores. E foi um pouco fora da curva, né? Repetir. Mas isso botou 11. Isso Tinha foi um 11 e ponto botou fora pra da curva. jogar. Foi um ponto fora da curva. Mas botou 11 lá pra Acontece jogar. só uma vez, né? Entendeu? Tem outros times que não têm essa saúde, né? Digamos assim, chamemos de saúde. Não existe ainda uma tendência nesses campeonatos de sobreposto. Agora está na hora do Palmeiras não desmentir aquilo que a gente fala.
pelo menos é a minha opinião, acho que do Edmundo também, o Rodrigo deve pensar assim, o PVC e você. O Palmeiras tem o melhor elenco do Brasil. Então tá na hora de provar aquilo que a gente está falando há um tempão. Vocês concordam, né? Que o Palmeiras é o melhor elenco do Brasil? Sim, mas então se coloque em prática isso que a gente está dizendo. É igual quando a gente diz aqui, o Palmeiras já é campeão brasileiro. Claro que não é. Precisa jogar as 29 rodadas. Que bom que você é o único que entende quando eu falo que o Palmeiras já é campeão brasileiro, você entende o que eu quero dizer. Não estou dizendo que o Palmeiras precisa é ser campeão, jogado as terminar, 29, claro. O Palmeiras é o campeão brasileiro. rodadas. É o atual. Mas a gente não consegue enxergar, até aqui, outro time que possa superá-lo. Mas é claro que o Filipão, como comandante, ele não pode deixar ser contagiado pelas ideias de fora. Ele tem que manter o pensamento internamente competitivo, o time forte até o fim, até que a taça seja erguida. Mas eu entendo a preocupação do PVC porque é o sintoma. Não é? É o sintoma, é o que mostra aí esses 2 últimos jogos que o Palmeiras fez. Parou. O safety car é muito bom. O Edmundo falou, o safety car é muito bom. O Edmundo nas provas da NASCAR agora, vamos propor essa. Não, aproximou, a gente vai. Voltou, aí você vai ver se o bichinho vai acelerar e sair na frente de novo, ou se o. Porque o carro é maior, é mais forte. Né? É mais potente. Ou se o piloto conseguiu mudar alguma coisa. Porque todo mundo parou e foi para a área de pit fazer ajustes. Não, mas espera aí. Esse carro pode voltar com alguma diferença. Hamilton, esse é o problema. Quem está ruim já está ruim. Então não tem para onde ir piorar. Não, mas às vezes melhora. Não. A tendência é ou você se mantém do jeito que você estava ruim ou você melhora. No caso do Palmeiras, essa parada, eu acho que não é referência a esses amistosos, tá? Vamos esperar essa sequência. Agora, pode ter tirado esse ritmo do time. Mas o que todos os treinadores falavam antes da parada? Vamos ter um tempo para organizar. Então tem várias incógnitas aí, tem várias interrogações aí que estão voando no ar, né? Se o Palmeiras volta, como é que estava, como é que vai ser o Jesus do Flamengo, enfim. Daqui a pouco a gente vai falar dos outros times aqui, mas está nesse incógnitas maiores são nos outros times. Porque o Palmeiras não é só questão que ele tem um elenco poderoso e um time forte. É que com poderio financeiro, ele sabe que ele não vai perder ninguém. Ele banca a permanência dos seus principais jogadores. Tem proposta pelo Dudu, pelo Bruno Henrique alguém e tal. Já perdeu alguém? Tem muita gente perdendo jogador, mudando o elenco. Foi para o Augsburg, o Renan Lodge foi para o Atlético de Madrid. O Internacional, agora peguei informação agora que o Internacional pode perder o Edenilson. É candidato ao título? Não, mas o Internacional é. Então, mas pega aqui, o Inter que é o rival agora mais próximo do Palmeiras. É candidato a vaga em Libertadores, né? O Guerreiro vai jogar, informação. Guerreiro joga contra o Palmeiras. Mas o Iago foi negociado, veio lá Natanael, trocou a lateral esquerda. Eu acho que perdeu aí de nível a lateral esquerda. Tem o Endo, Edenilson pode sair. Tem proposta aí do Al Hilal por ele. Então você pega o Inter que tem alguns problemas. Quer dizer que o Internacional tem alguns problemas financeiros. O Zeca não joga por contusão. Que o Palmeiras não tem. Então o Inter fica na janela assim, poxa, posso perder esse aqui, se eu perder eu vou repor com aquele e tal. O Palmeiras não tem essa dor de cabeça. Não, tem sim, porque trouxe o Ricardo Goulart e ele foi embora. Foi até antes trouxe o Ramires, nem precisava, não está fazendo falta nenhuma, ainda trouxe o Ramires. Então o Palmeiras, assim, dificilmente vai perder jogador importante, ao contrário, tem tantas opções e essas opções vão ficar ali até o fim. É uma segurança que tem o treinador que os de outros times não tem. Então eu acho que é uma... Mas não é sinônimo de que vai ganhar o campeonato. Não, mas é mais um indício. A gente falou aqui tanto que o Carille, quando ganhou o Campeonato Brasileiro, ele falava, meu principal reforço, por favor, é que não vendam jogadores, quero manter esse grupo. O Filipão não precisa nem pedir, pelo amor de Deus. Ele chega lá, olha, esse aqui é o time, não vou mexer e pronto, vou morrer com esses jogadores abraçados. E tá lá. O bando de jogador que nem... Agora que o excesso tá... o Guerra, libera o Guerra. Não vai jogar, Juninho, vai Bahia e tal. Mas o grosso dos jogadores principais do Palmeiras, ele não corre risco de perder. Aliás, não perde nem para a seleção brasileira. Outros times ainda vão ter um ou outro jogador convocado. O Grêmio vai perder o Everton Cebolinha daqui a pouco em amistoso. O Corinthians vai perder de novo lá o Cássio, o Fagner. E o Palmeiras nem para a seleção perde jogador. Mas não sei, mas isso não é uma garantia, não. Eu continuo acreditando que não é uma garantia. Acho que a parada foi longa. Futebol brasileiro, a parada foi longa. Futebol brasileiro, historicamente, né? E até o Corinthians, campeão de 2017, o Palmeiras campeão de 2018, tiveram oscilações. Bons momentos, momentos ruins. É que o momento do Palmeiras tem durado
32 rodadas. 32 rodadas. Mas todos têm bons e maus No momentos. brasileiro, né? No Campeonato Brasileiro, Paulista teve ali que é no uma, campeonato de ponto corrido, que é o campeonato mais longo. O Palmeiras até aqui não teve. No Campeonato Brasileiro ainda não teve. Lógico, 9 rodadas é muito pouco ainda, acho que essa oscilação ela vem mais para frente. Mas todos têm bons e maus momentos. E tem momentos, como no ano passado. São Paulo deu um sprint, virou líder. Depois, primeiro foi o Flamengo, depois o São Paulo, depois o Palmeiras assumiu a ponta e não perdeu mais. Isso pode acontecer nesse Campeonato Brasileiro também. Menos provável. Por tudo que está sendo dito aqui, o Palmeiras não perde jogador por contusão, não perde jogador por transferência, não perde jogador para seleção, não perde jogador... Só fortalece o seu grupo. E ao fortalecer, outros vão ganhando uma condição melhor. O Gustavo Gomes chegou, o ano passado, vindo do Milan, como reserva. Hoje, ele é o principal zagueiro. Então, ele só cresceu com a camisa do Palmeiras. E acho que isso aconteceu com outros jogadores também. A gente tem um time, né? Tem o time do Palmeiras para essa volta. Não temos o Palmeiras. Dá pra gente projetar, então, esse Palmeiras que aqui, volta? O que a Quesada tem aqui atrás. Então vamos lá. O aqui. Everton no gol. O Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Diogo Barbosa. Sim. Felipe Melo, Bruno Henrique, Lucas Lima, Dudu, Zé Rafael e Daverson. Dudu numa ponta, Zé na outra, o Lucas Lima centralizado e o Daverson. Agora, vamos montar um segundo time? Monta. Vamos lá. Praz, Mike, tá o Diogo Barbosa. Diogo né? aqui, vai tem ser o Vitor do Vitor. outro lado. Aí você tem Edu, Antônio Carlos, Moisés, Thiago. Aí você tem Rafael Veiga, Ramires, você tem o William que está voltando, Scarpa já, Borja, Arthur Cabral, Carlos Eduardo. Poxa, gente. Vamos falar, meu? É a história da seleção brasileira. Faz o A e o B, Esse exato. time B É isso. disputaria o campeonato. Exatamente. E se bobear, brigaria com o time A pelo título. É isso. Esse time B vai à Libertadores. Vai. É forte. É O forte. Palmeiras montou um negócio que é histórico, gente, no futebol brasileiro. Pra mim é histórico isso. O que o Palmeiras faz nesse momento com a montagem desse elenco É porque é incrível. ter 11 só nesse campeonato de 38 rodadas E dessa lista, difícil. segunda lista que o Edmundo estava complicado. lembrando aqui, nós botamos jogador a mais, né? Tem uns 5, 6 a mais, hein? Tem. Então se você pegar outros 5, 6 que a gente não lembrou, já dá pra Agora montar eu um tô terceiro imaginando time o relativamente Palmeiras bom também. cumprindo a profecia do mito dos palpites, Leandro Quesada, sendo bicampeão brasileiro genuíno. E não ganhando a Libertadores. O Filipão ganhou o Brasil no ano passado, ele deu uma frase, né? Assim, até muito amorosa com a torcida do Palmeiras, tipo assim, estou em dívida com a torcida do Palmeiras. Ganhei o brasileiro parecia pouca coisa, porque o objetivo maior era a Libertadores e não ganhamos. Vamos tentar ganhar o ano que vem. Aí imagina, o Palmeiras ganha mais um brasileiro agora, mas fracassa, perde a semifinal de novo da Libertadores. Porque, o palmeirense vai festejar, mais um brasileiro, é muito importante. Mas o Filipão vai ficar mordido com isso, que ele agora, meio que prometeu, não, é a Libertadores, o são foco... competições diferentes, né, Rodrigo? A gente sabe disso. Tocadas diferentes, o né? time que mantém o mesmo nível, ele vai ser campeão brasileiro, não tem como. Tá, oscila, como o Edmundo falou, você pode oscilar no início, no meio ou no final. A gente tem aí na história do campeonato pontos corridos, equipes que começaram muito bem, caíram e quase perderam o título. O Corinthians do Tite quase perdeu o título. Se tivesse em 2011 mais 2, 3 rodadas, tinha perdido o título. Porque o time estava... Vocês lembram disso? Tem time que começa mal e recupera, o Palmeiras, que a gente citou. Foram 2 líderes antes do Palmeiras, o Palmeiras foi campeão. Com o chamado time B, que para mim de B não tinha nada. Né? Então, o histórico do Campeonato Brasileiro é assim. Agora, mata-mata... De B tinha Brasileirão. De B tinha Brasileirão. Agora, de B de bom. Agora, Libertadores e Copa do Brasil é outro nível. Nem sempre o melhor avança. Nem sempre o melhor avança. Nem sempre o melhor vai ser campeão. A Libertadores, inclusive, você vê alguns times aí que não são os melhores. A gente falou muito da Copa e foram América, campeões. obrigação do título, ainda mais uma final contra o Peru, aumentou a obrigação do Brasil ganhar a final. Palmeiras e Godoy Cruz, eu acho que em tese é uma obrigação para o Palmeiras, pelo investimento, o maior investimento da América do Sul. É favorito. Se o Palmeiras for eliminado pelo Godoy Cruz, muita gente vai achar um fracasso. Agora o Palmeiras na sequência. O mesmo não acontece com o Internacional, O né? Palmeiras Porque já é um passando duelo potencialmente pega o diferente. Grêmio. Se o Palmeiras é eliminado pelo Grêmio, aí, quer dizer, um grande clássico nacional, 2 times de tradição, Não não é sei bem o assim, quê. qualquer competição tem a sua natureza dos 2 jogos, é diferente.
tem um outro ingrediente. Você faz um primeiro jogo Não ruim. é bem assim. Era. Não é bem assim. A gente é muito engraçado, cara. A gente. Que bom, né? Pô, eu adoro ser elogio. engraçado. Obrigado, PVC. Obrigado, bom. obrigado, PVC. Pô, Palmeiras já é campeão brasileiro, mas se perder pro Godoy Cruz. Não, perder pela Cruz. Não, analisando a Não, mas o Libertadores. Godoy Cruz é Se o Palmeiras Libertadores. perde uma semifinal pro Boca Juniors como ele perdeu, Ele não normal. é- Palmeiras nem é campeão brasileiro. É o atual campeão. E É o favorito campeão pra ganhar o brasileiro. Godoy Cruz. Se perder o Godoy Cruz, vai PVC, fazer uma crise. o Palmeiras claro. é campeão lógico. brasileiro. O Palmeiras é o campeão. É o atual campeão brasileiro. Ele É o está atual defendendo o campeão cinturão. brasileiro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tomar um café para digerir essa Eu vou comer situação. o Você é muito sanduíche engraçado. lá do Vamos Edmundo comer aqui a Posso? salada de fruta do Edmundo. Já a gente volta. Sábado à noite, balada cheia, ficar em casa é difícil. Outro rap, outro back, outro beijo.